Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai continuar aí, né, nosso conteúdo dos tipos de força. Então hoje a gente vai falar sobre alguns aqui e também trazer exemplos, né, de como isso pode ser cobrado em prova. A primeira força é a força de atrito, tá? Então a gente, na verdade, só recapitulando, né, a gente viu a força peso e a gente viu também a força normal, viu também a questão do plano inclinado, que a força peso, o vetor da força peso, ele é decomposto em Px e Py, né? Então a gente viu que tem a relação aí de seno e cosseno para achar o valor de Px e o valor de Py. A gente também viu isso aplicado em elevadores, né? Então, em elevadores, quando você tem um elevador, por exemplo, subindo acelerado, então você tem a sensação de que a força normal vai ser maior do que a força peso. Então, se você colocar uma balança, a balança vai medir um valor maior do que o real. Né? Isso é ao contrário de se você tiver, por exemplo, num elevador que está desacelerado, ou seja, por exemplo, subindo desacelerado. Sacou? Aí, nesse caso, a balança vai medir um valor menor do que o real. Mas, enfim, isso aí é só recapitulando o que eu falei nas aulas anteriores. Por quê? Porque força-peso a gente vai usar, é, e força normal também, para juntar com todas as outras forças que a gente vai ver aqui em algumas questões, tá bom? Vamos lá, força de atrito é basicamente a força contrária ao movimento. Então, toda vez que você tem um corpo se movimentando, esse corpo se movimenta em uma superfície, então perceba que a superfície ela não é 100% lisa, perfeita. Então, a superfície ela tem irregularidades e o corpo, por sua vez, também tem irregularidades. Então, vai existir o que a gente chama de força de atrito. E essa força, você tem que sempre lembrar que ela é contrária ao movimento. Então, quando você estiver analisando para saber onde é que essa força está apontando, você vai olhar o seguinte: onde é que está o movimento? Então, se o movimento está indo para a direita, a força de atrito ela está para a esquerda. Sacou a ideia? Então, se esse bloquinho está se movendo para a direita, você tem uma força aplicando para a direita a ele, a força de atrito está na esquerda, porque é contrária ao movimento. Tá certo? Só que aí existe, galera, dois tipos de atrito que a gente acaba classificando, porque é importante a gente saber diferenciar, que é o atrito estático, quando não há o deslizamento. É basicamente um valor máximo que o corpo resiste. Porque pensa comigo aí, que esse bloco aqui ele é muito pesado, né? Imagina, sei lá, a geladeira da sua casa. Se bem que geladeira tem rodinha, né? Mas deixa eu ver um eletrodoméstico. Sei lá, seu guarda-roupa. A maioria dos guarda-roupas, a base deles, obviamente, não tem rodinha, né? É uma base mesmo. É o que a gente chama de pé, né? Enfim. Se você empurrar seu guarda-roupa, você vai ver que, obviamente, se você for tão forte assim para conseguir tirar ele do lugar, você tem que aplicar uma força muito grande para começar o movimento de ele sair do lugar. Essa força, essa força tem que ganhar da força de atrito estático, que seria o valor máximo que o corpo ele resiste até atingir o movimento, tá certo? A maneira de calcular é basicamente força de atrito igual a coeficiente estático vezes força normal, tá bom? E o atrito dinâmico ocorre quando a força de atrito ela é superada e está presente nos corpos que estão em movimento. Então pensa que você conseguiu tirar o guarda-roupa do lugar. O guarda-roupa está se movimentando. Então vai existir ainda o atrito dinâmico. Esse atrito já é o atrito quando os corpos estão em movimentos, tá bom? E isso é importante você pensar, cara, o atrito, essa força de atrito, ela explica porque quando você chuta uma bola, por exemplo, no gramado, essa bola não é infinita, ela não vai, sei lá, ela não fica em movimento para sempre. Não, obviamente que ela vai parar uma hora. Por quê? Porque o gramado e a bola, existe uma irregularidade na superfície tanto do gramado quanto da bola e isso causa a força de atrito. Tá certo? Beleza. A força de atrito dinâmico, para calcular ela, você vai ver que é a mesma fórmula, tá? Eu não gosto nem de separar em questão de fórmula, porque a força de atrito dinâmico é assim, ó, força de atrito igual a coeficiente de atrito dinâmico vezes normal. Então perceba que o coeficiente, existem o coeficiente do atrito estático e do dinâmico. E tem só essa diferençazinha, porque às vezes uma determinada superfície, o coeficiente para você tirar um objeto que está lá parado, tirar ele do repouso e colocar em movimento, esse coeficiente às vezes ele é menor do que para você, melhor, ele é maior do que para você manter o movimento. Sacou a ideia? Pensa comigo aí, quando você começa, você está lá empurrando algo muito pesado, o guarda-roupa.
Para você tirar do repouso, pra você começar a ver o guarda-roupa se movendo, você concorda comigo que geralmente você aplica uma força muito grande. Você se esforça muito para tirar ele do movimento. Só que quando ele começa a entrar em movimento, você não precisa aplicar tanta força assim, sabe? É justamente porque tem uma diferença entre o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. Tá bom? Mas para calcular é sempre força de atrito igual a coeficiente vezes força normal. Só que esse coeficiente ele pode ser diferente aí. Pode ser o estático ou pode ser o dinâmico. Mas claro que a questão ela vai te falar basicamente o que é que você vai usar, né? Qual dos dois você vai utilizar. Tá certo? Próxima força é a força de contato. Essa força consiste basicamente quando um objeto encosta no outro. E essa força a gente usa até a ideia da terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Tá bom? Então, quando você tem aqui, ó, bloco B e bloco A. Então, entre o bloco B e o bloco A, existe uma força de contato de B em A e uma força de contato de A em B. Perceba que essas duas forças elas não vão se anular. Por quê? Porque o B está aplicando no A. Então, é como se o bloco A ele estivesse aqui recebendo a força de contato. E o bloco B, ele também recebe essa força. Então, essas forças elas não se anulam, galera. Por quê? Porque elas estão em corpos diferentes. Uma força está indo para o bloco A e a outra para o bloco B. Obviamente que vai ter o mesmo módulo. Então, se a força de contato de B em A for de 20 newtons, a de A em B também é 20 newtons. O que muda é que não tem equilíbrio aqui, porque está em corpos diferentes. Tá bom? Bora lá, vou fazer um exemplo aqui que a gente vai desenhar todas as forças que atuam no bloco A e no bloco B, considerando o atrito e que o movimento está para a direita. Então, beleza. Eu falei para você o seguinte. Se esse corpo aqui ele está no planeta, em algum planeta, existe a força peso. Então, eu já sei que tem a força peso. Então, bota aqui, ó, peso de A e peso de B. Já vou colocar a força peso porque ela aponta para baixo, para o centro do planeta. Tá bom? E galera, ele tá falando todas as forças. Então é todas que a gente já viu até agora. Força peso, força normal, força de atrito e força de contato. Galera, se esse bloco ele tá em uma superfície, existe a força de reação da superfície, que é o que a gente chama de força normal. Então aqui tá a força normal. Então normal de A e normal de B. Beleza. Se o movimento está para a direita, existe uma força de atrito do bloco A com a superfície para a esquerda. Então, aqui está a força de atrito do bloco A. E aqui, para a esquerda, também a força de atrito para o bloco B. Sacaram a ideia? E ainda, se esse corpo A está encostado no corpo B, existe a força de contato de B... melhor, de A em B e de B em A. É tanta força que ficou até ruim de desenhar aqui, né? Eu vou pegar e vou separar, ó. Então, vou fazer aqui o desenho dos dois blocos, ó. Bloco A. Deixa eu botar aqui, bloco A. E aqui vai ser o bloco B. Tá bom? Não tá exatamente igual como tá aqui, mas enfim. Então, aqui, ó. Bloco A e bloco B. Eu vou até deixar eles no centro aqui para ficar melhor de desenhar. Então, vamos lá. Todas as forças que atuam no bloco A. Então, vamos pegar essas forças que a gente desenhou aqui, ó. Tem a força peso. Então, tem aqui peso de B e, peso de A, normal de A. Temos aqui a força de atrito, porque o movimento está para a direita, então ela vai estar para a esquerda. E temos a força de contato de B em A. Força de contato de B em A. Tá certo? Então, galera, a gente pode até pensar o seguinte, olha, essa força normal e essa força peso vão acabar se anulando. Lembra que quando acontece isso aqui, ó, a força peso não é igual ao normal? Então, essas duas forças aqui, elas acabam se anulando, né? Beleza. Vamos lá, vamos desenhar de B, ó. Então, tem o peso de B, tem a normal de B, aí tem a força de atrito de B, e tem a força de contato de A em B. Sacaram a ideia? Beleza, então o que eu fiz aqui com vocês, eu nem fiz cálculo nenhum. Eu só estou treinando vocês a saberem desenhar as forças que estão atuando nos blocos. Então a gente tem que lembrar de todas elas. Tá, se esse corpo aqui ele vai ter uma massa, então, e ele está em um planeta, existe a força-peso, porque força-peso é massa vezes gravidade. Basta ele ter uma massa
e está em um planeta que possui uma determinada gravidade, que a força peso existe. A força normal só existe se estiver encostado em uma superfície. Nesse caso aqui, eles estavam. E a força de contato existe quando está um bloco encostando no outro. Nesse caso acontece isso. E a força de atrito é a contrária ao movimento. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Força de tração. Basicamente é a força exercida por um cabo, por uma corda ou por uma corrente. A gente chama de força de tração ou de tensão. Tá certo? Observa de novo. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na questão, no exemplo passado, que é desenhar todas as forças, só que agora para esse sistema aqui. E aqui ele fala, ó, desconsidere o atrito. Então, beleza. Aí a gente tem aqui um plano inclinado, show de bola. Vamos lá. Esse bloco B, tá vendo que ele tem uma massa B e tem uma força já apontando aqui para baixo com ele. Mas também tem o quê? Tem a força peso. Então, tem a força peso de B. Maravilha. Aí o bloco A, ó. Ah, sim, só um detalhe. Você vê que o bloco B, ele não tem, ó. Ele não tem força normal. Tá bom? Muito cuidado, porque você fala assim, ah, o bloco tem a normal e tem a peso. Não é todo caso que vai ter isso. Para ter a normal, ele precisa estar em uma superfície. O bloco B aqui, ele está flutuando. Ele não está encostado na superfície. É diferente do bloco A. O bloco A eu já sei que vai ter uma força normal, ó, apontando para cá, porque é perpendicular o que? A superfície. Então faz um ângulo de 90 graus. Beleza. Outro detalhe, ó. O bloco A. O bloco A, a força peso está apontando para baixo. Então vai do centro para baixo. Então aqui é a peso. Aí você já fala, opa, eu vou ter que decompor aqui as forças. Então aqui vai vir a força. Bota aqui, ó. Vai vir PX. E aqui vai vir PY. Tá bom? O melhor é o contrário aqui. Aqui é PX. E aqui é PY, tá? Como é que você sabe diferenciar qual dos dois é PX e qual é PY? Perceba que o ângulo de inclinação está aqui, né? Então, aqui está a força peso com certa inclinação aqui. Então, no lado aqui da inclinação é o PX. Tá bom? Beleza. Feito isso, na verdade eu vou até, né, pegar esse aqui. Deixa eu deixar tudo vermelho porque fica melhor. Não vou deixar de preto mesmo. Enfim, bora lá. Existe uma corda aí, não existe? Ó? Não tem uma corda ligando esses dois blocos? Então existe o que? A força de tração. Anota isso aí. A força de tração, ela sempre aponta para o centro da corda. Então aqui tem uma força de tração. Vou botar de vermelho. Então tem aqui a força de tração e aqui a força de tração. Tá vendo que estão apontando para o centro? E galera, se é a mesma corda, essa força T aqui e essa força T de tração, as duas têm o mesmo valor, tá bom? Mas não quer dizer que elas vão se anular, porque perceba, uma está atuando no bloco A e a outra no bloco B, então não se anula. Muito cuidado com isso, que você fala, ah, tem aqui T para cá, T para cá, então vai anular, né? Não, não acontece isso, tá certo? Se eu quiser, eu posso pegar o bloco A, ó, e redesenhar ele, ó, e colocar dessa maneira, ó. Então aqui no bloco A a gente tem a força PY, força normal, força PX e a força de tração, tá bom? Ah, e cadê a força peso? Galera, a força peso, eu peguei ela e fiz a decomposição em PX e PY. Então, a força peso equivale a PX e PY desse jeito aqui. Sacou a ideia? Beleza. Aí agora o bloco B. O bloco B, ó, só são duas forças, ó. Força peso para baixo, então peso de B, e força de tração. Tá certo? Vamos fazer uma análise aqui, ó, porque a gente é uma galera muito inteligente, né? Deixa eu só voltar aqui. Pera aí, eu vou botar mais pro centro pra ficar organizado, que eu gosto bem organizadinho, né? Então daqui a pouco vocês estão falando, oh meu Deus do céu, tá tudo bagunçado. Calma lá, né? Beleza. Se liga. Se esse peso aqui, se esse peso for maior do que essa força de tração, concorda comigo que onde é que vai estar a força resultante? Vai estar para baixo. Você entendeu o que eu falei? Se esse peso for maior do que a força de tração, quem está ganhando para baixo. Então, a aceleração do movimento está para baixo. Sacou a ideia? O que eu quero dizer com isso? Que se esse peso de B for maior do que a força de tração, esse bloquinho ele está arrastando aqui para baixo e esse está deslizando para cima. Sacou? Está fazendo esse movimento aqui. Pegou a ideia? Pegou a ideia? E o contrário? Vamos pensar o contrário agora, ó. Deixa eu só apagar aqui.
Se essa força-peso for menor do que a força de tração, ou seja, a tração está ganhando, a força resultante está apontando para onde? Para cima. Força resultante apontando para cima. Logo, a aceleração está apontando para onde? Para cima. Por que isso? Porque lembra, galera, força resultante não é igual a massa vezes aceleração. E são dois vetores aqui, tanto a força quanto a aceleração. Então, se essa força está apontando para cima, a aceleração também apontando para cima. Pegou a ideia? Se estiver apontando para baixo, a aceleração também apontando para baixo. Então, nesse caso, esse bloquinho B estaria subindo e esse bloquinho A deslizando aqui para baixo. Sacou a ideia do movimento? Beleza. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero você na próxima aula para a gente concluir aí, falar de polias e fazer alguns exemplos de questões do modelo prova. Valeu, um grande abraço, até a próxima.